Presidente do Corinthians mantém interesse em Gabigol e diz: queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Excelente notícia sobre Matias Vinha. Acordo entre Roma e Sassuolo pode facilitar contratação do lateral uruguaio para o Mengão. E mais, reviravolta, Flamengo coloca a proposta na mesa por Gustavo Scarpa e muda rumos da negociação do meia com o Atlético Mineiro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. É muito importante você se inscrever no botão aqui embaixo para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e seguir a gente nas redes. Raflamelo81. Vem comigo, assista esse vídeo até o final. Não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Não é notícia repetida. Aconteceu hoje no Sport TV, o apresentador André Rizek entrevistou o novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, e ele voltou na tecla, reafirmando o interesse na contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. É um negócio que eu vou explicar aqui, aliás, eu vou dar a minha opinião no final desse comentário do Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, que disse isso aqui: Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube e tem nossas características. Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. O Gabigol precisa respirar novos ares. Seria muito bom. Vamos chegar a um bom acordo, se Deus quiser. Questionado se o Corinthians teria condição financeira de bancar a contratação e o salário do Gabigol, o Gabigol recebe um dos maiores salários do futebol brasileiro, o novo presidente do clube paulista disse: com certeza tem, a marca Corinthians é muito forte. Temos credibilidade no mercado. Nosso patrocínio era de 17 milhões e temos grandes perspectivas de 5 vezes mais do que isso. Mesmo assim, Augusto Melo reforçou que, por enquanto, não existe nada entre Corinthians e Gabigol e disse: por enquanto é uma amizade muito bacana. É um grande jogador, um ídolo por onde passou e seria interessante ele poder nos ajudar em 2024. Eu costumo sempre dizer que o Gabigol é um jogador de personalidade, de qualidade, tem características do Corinthians, tem a cara do Corinthians. E desde a semana passada o Augusto Melo vem participando de vários podcasts, reafirmando, esse desejo de contar com o Gabriel Barbosa no ano que vem, ele que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e a negociação está paralisada, a pedido do presidente Rodolfo Landim. Essa negociação deve ser retomada logo que virá o ano, em 2024, agora em janeiro. Mas o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que foi eleito agora em dezembro, disse que vai sentar com o pessoal do Flamengo para ver essa possibilidade de contratar o jogador. Minha opinião sobre tudo isso que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, está fazendo: está iludindo o torcedor corintiano. Essa é a verdade. Primeiro, o Gabigol quer cumprir o contrato e quer renovar com o Flamengo. Segundo, o Corinthians não vai conseguir a contratação desse jogador. Não vai ter dinheiro para bancar o salário do atleta. E mais, o Augusto Melo tá jogando pra galera, espantando a crise, os problemas, varrendo para debaixo do tapete. Essa é a verdade, E aí o André Rizek ainda perguntou o seguinte, porque teve uma fala, do presidente Augusto Melo nessa entrevista ao Sport TV, e aí o presidente disse que existe interesse dos dois lados em relação ao Gabigol. Como assim? O André Rizek questionou quando ele falou isso. E perguntou: existe o interesse do Gabigol ir para o Corinthians? Porque quando o presidente do Corinthians fala que existe interesse dos dois lados, o outro lado também tem interesse. Isso foi uma afirmação. E aí quando o André Rizek questionou, ele disse: vamos conversar com o jogador, eu ainda não o encontrei. Como assim? Isso é ilusão, gente. Ilusão o que o novo presidente do Corinthians está fazendo. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto sobre mercado da bola. O jornalista Henrique Musi, ele é jornalista de Belo Horizonte, faz a cobertura do Atlético Mineiro.
Esse jornalista foi quem trouxe em primeira mão o acerto do volante Alan com o Flamengo, e aí depois os outros portais deram crédito. É um jornalista que vive muito o dia a dia do Galo e não costuma dar chute. E ele trouxe uma informação hoje bem precisa sobre tudo o que está acontecendo acerca de Gustavo Scarpa. O Henrique Musi disse que a proposta que o Flamengo fez ao Nottingham Forest, clube da Inglaterra, mudou os rumos da negociação do meia com o Atlético Mineiro. Isso porque o que era apenas um interesse do Flamengo passou a ser uma proposta. E aí esse jornalista disse: o Flamengo entrou no negócio, os números são altos, está cada vez mais difícil, não há acerto com o Atlético, isso é mentira. E aí ele continua dizendo que conversou com um empresário que atua no futebol há alguns anos, e esse mesmo empresário opinou sobre a tentativa do Flamengo de atravessar o negócio de Scarpa com o Atlético Mineiro. E aí esse empresário, que não foi revelado o nome, mas que é muito conhecido no mundo do futebol, disse isso aqui, ó: é óbvio que o Flamengo não precisa dele, ou seja, Scarpa, mas isso não me estranha. Na Europa, por exemplo, é comum. Clubes com poder aquisitivo maior perturbam outros que têm um orçamento diferente. Colhem jogadores ao bel prazer de que o outro não seja beneficiado pela contratação. Olha, mesmo se o Flamengo não conseguir a contratação do Scarpa, eu estou me amarrando nessa história e o Galo está desesperado. Os torcedores do Atlético estão desesperados. Você vê um empresário desse, renomado no mundo da bola, com medo do Flamengo, com medo do poderio do Flamengo, né? Onde o Flamengo bota a mão, faz proposta, jogador muda qualquer coisa. Ou seja, e o Atlético Mineiro, o próprio Rodrigo Caetano já disse em diversas entrevistas que não vai fazer leilão nesse caso do Gustavo Scarpa. Ou seja, o Galo, de fato, já fez uma proposta, está aguardando e tentando convencer o atleta a jogar em Minas, o Gustavo Scarpa, que hoje está no Olympiacos da Grécia, emprestado pelo Nottingham Forest, mas assim que o Nottingham resolver a parada, vender o Scarpa, ele sai da Grécia e vai jogar pelo novo clube, ele está emprestado. E aí o Atlético não vai entrar em leilão. Aguarda a posição do jogador, tenta convencê-lo, mas o Flamengo, de fato, quando entra na parada, é difícil para qualquer outro clube do futebol brasileiro. Então poderemos ter uma reviravolta nessa situação do Gustavo Scarpa, situação essa que não deve demorar muito para se resolver. Bom, a gente encerra aqui esse vídeo falando do Matias Vinha, e não deixa de ser uma excelente notícia para o Flamengo, que antes era problema, agora já não é. Informação do jornalista Vene Casagrande, do SBT, é que os detalhes do contrato do atleta, que pertence à Roma e está emprestado ao Sassuolo, né, tem uma novidade. A Roma tem um acordo com o Sassuolo de liberação de empréstimo do Matias Vinha, caso aconteça uma proposta de compra. Ou seja, algo parecido com o que aconteceu com o próprio Flamengo, né? Quando teve aí essa questão do Kennedy, que foi emprestado ao Chelsea, aí o Chelsea teve uma proposta lá, e aí o Kennedy teve que voltar, e também algo parecido com o Andreas Pereira, né? O Manchester United emprestou o Andreas Pereira para o Flamengo tinha oportunidade da opção de compra após o término de empréstimo, só que veio uma proposta do Tottenham e aí ele teve que ir embora. O Flamengo também fez isso com o Jean Lucas, né, na sua primeira passagem pelo Santos, e aí foi uma venda direta para a Europa. Então, é algo que pode facilitar a vida do Flamengo nessa negociação de fato, se o Flamengo quiser contratar o Matias Vinha. O Flamengo já está conversando com a Roma a questão de valor, porque o Flamengo não quer o atleta emprestado, quer comprar, como fez com o Ayrton Lucas, e ele viria para disputar posição exatamente com o Ayrton Lucas. E eu trouxe no meu vídeo mais cedo que os 13 milhões de euros que a Roma pagou ao Palmeiras para comprar o Matias Vinha, o Flamengo pagaria metade desse valor, justamente o valor pago pelo Ayrton Lucas. Então poderemos ter também novidades sobre essa situação do também uruguaio Matias Vinha. Rapaz, o elenco para ter uruguaio, hein? Flamengo tem Arrascaeta, tem Varela, tem aí o De La Cruz, que vai se despedir do River Plate, pode ter o Matias Vinha, o zagueiro Bruno Mendes, que também é uruguaio,
saiu do Corinthians, pode ser uma opção de mercado. É o Mengão pesadão se preparando para a temporada 2024. Vou trazer aqui números do Matias Vinha, segundo o portal SofaScore. As últimas 2 temporadas dele na Europa, 44 jogos, 26 como titular, 2 gols, 4 assistências, 25 passes decisivos, 22% de acerto no cruzamento, 30 dribles certos, 74 desarmes, 28 interceptações, nota 6,73 no SofaScore. Lembrando que o Flamengo tem outro jogador no radar, caso não consiga a contratação do Matias Vinha. A negociação está acontecendo com a Roma. E esse jogador é o Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, repara aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se. Se ele estiver aceso é porque você não está inscrito. Dá aquela moral. Você faz o canal Raflamelo crescer. E o seu like é muito importante. Toda vez que você deixa um like aqui nos nossos conteúdos, a plataforma entende que você está participando ativamente. E aí é aquela interatividade boa. Estamos nos preparativos para 2024. Vamos com tudo, hein? Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!